Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro, onde eu vou compartilhar com vocês situações muito positivas, cenas muito bacanas nesses novos tempos que nós estamos experimentando aqui no Brasil, em contraste com aqueles que nós vivenciamos algum tempo atrás, onde nós ficávamos o tempo todo tendo que administrar insanidades que vinham pelas redes sociais, pelos grupos de WhatsApp, pelos grupos de família e pela figura do ex-presidente da República, uma vez arremessado para o lixo da história e que está levando com ele essa gente toda lentamente, mas infelizmente onde existem grupos, setores da sociedade que estão bastante intoxicados. E aí é fundamental que essas pessoas tenham contato com a realidade, que elas percebam de fato qual foi a armadilha que elas caíram e qual foi a armadilha que o Brasil foi arrastado no meio desse processo todo. O Brasil hoje vivencia um processo de reconstrução, muito mais de uma reconstrução material, mas uma reconstrução de comportamento social. E hoje nós estamos percebendo que o Brasil tem uma paz que nós não estávamos experimentando há alguns meses, alguns anos atrás. Vou conversar com vocês sobre algumas dessas mudanças, o que é que está acontecendo e trazer, como eu disse para vocês, algumas cenas que nos fazem dar algumas risadas em função de serem também contrastes com práticas políticas de pessoas que estão ainda na nossa realidade, né, no nosso cotidiano. Antes de falar dessas histórias, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecer, porque você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. É assim que a gente ajuda, né, as pessoas a tomarem conhecimento de alguns pontos de vista que não são colocados pelos grandes veículos de comunicação. Assim que a gente faz a nossa participação, né, na transformação do nosso país. Nós somos, antes de tudo, sobreviventes. E agora nós somos testemunhas da história do nosso país e, mais do que isso, nós somos sujeitos ativos de muitas mudanças que nós conseguimos fazer no nosso país e vamos continuar a fazer. Então você que tem nosso portal, essa ferramenta também. Compartilhe os nossos vídeos, como eu disse para vocês, não esqueça de dar o seu joinha, o seu comentário e de se inscrever também no nosso clube de membros, se você puder, porque é uma ferramenta adicional de fortalecer canais como o nosso Portal do José. E participe também do nosso chat, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar com vocês, tá bom? Gente, hoje a introdução foi um pouco maior, né? Mas é porque é fundamental a gente convidar as pessoas que estão passando aqui pelo nosso portal, tá bom? Então vamos agora aos assuntos. Gente, é muito legal algumas coisas que acontecem aqui nas redes sociais, né? Eu sou partidário de que pessoas que têm uma positividade atraem mais pessoas positivas, pessoas bacanas atraem pessoas bacanas, as pessoas vão se conectando, assim como as pessoas más também, as pessoas ruins, elas vão se conectando com pessoas desse mundo também. E ontem eu fiquei muito contente que o canal Desmascarando repercutiu um vídeo que eu coloquei aqui no nosso portal. A gente vai fazendo uma rede, né? Eu apresentei aqui o presidente da ABI, que enfrentou ali os bolsonaristas na Câmara e no Senado, e ele destroçou essa gente toda. Então, eu quero agradecer meus amigos lá do Desmascarando, ter compartilhado aqui o nosso canal. Isso é muito bacana. Aliás, eu recomendo o canal Desmascarando também. Eles são espetaculares. Bom, e aí, ontem eu comentei com vocês essa cena aqui bizarra do Rogério Marinho, dele chorando lá no Senado, enfim, né? Isso aí ganhou as redes para todos os lados. Eu falei para vocês que isso me lembrava muito o personagem Rolando Lero. Como nós temos aqui uma parcela das pessoas que estão aqui no nosso portal, que são jovens, que não conheciam o Rolando Lero, eu tive que dar uma pesquisada aqui para ver se eu achava alguma cena que não tivesse problema com direitos autorais. E eu achei essa aqui para compartilhar com vocês, do Rolando Lero, que na verdade é o Rogério Cardoso, né? E que poderia perfeitamente ser encarnado ali na figura do Rogério Marinho. Então, gente, essa ceninha aqui que eu acho muito legal, que eu gostaria de compartilhar com vocês, desse humorista que já não está mais com a gente, né? Mas vejam só se o choro dele não é igualzinho o choro do Rogério Marinho. Profundos, oráculo que expande a cultura, oráculo que assopra sobre mim os ventos do saber, falai. Eu queria ser um dragão para daqui soltar uma labareda nessa sua cara. Me responda. Quem matou John Lennon? Amado mestre, o que foi que o senhor disse? Perguntei quem matou John Lennon. Meu Deus, foi isso que eu ouvi. Mataram! Não! Mataram Lennon!
é verdade? Mataram o Lelê? É, mataram. Meu Deus. Tão jovem. Tão jovem, desculpe a minha emoção. Aí na semana passada, ele me ligou, pedindo para eu descolar para ele uma boquinha do Rock in Rio. E eu ia descolar. O John Lennon queria uma boquinha no Rock in Rio? Ele... Então, se vocês observarem, gente, não tem como a gente não fazer, né? Pelo menos eu fiz essa ponte aqui com a cena do Rogério Marinho, né? Enfim, mas apenas para a gente ver do que foi que nós conseguimos livrar o nosso país. Embora esses personagens estejam aí na vida política ativa do nosso país e a gente vai ter que enfrentá-los todos os dias com a realidade, com os discursos racionais. Bom, e aí eu pulo para um outro assunto aqui, que tem a ver com uma situação que o governo Lula vai ter que enfrentar. Apoio semeado. Tem uma matéria hoje no Globo com esse seguinte título aqui. Com aval de Lula, isenção tributária beneficiará 40 entidades ligadas a pastores bolsonaristas. Gente, é uma situação que merece toda a nossa observação crítica, né? Aqui tem as entidades aqui dos pastores que serão beneficiados com isso que está sendo encaminhado pelo atual governo Lula. A matéria diz, né, que principais lideranças evangélicas que apoiaram Bolsonaro terão organizações beneficiadas. Aí temos aqui o Robson Rodovalho, eu não conhecia, mas esse nome é um nome curioso, né? Abner Ferreira, Silas Malafaia, Edir Macedo, José Wellington Bezerra da Costa e Márcio Valadão. Gente, essa gente, simplesmente eles converteram as suas igrejas em partidos políticos, onde eles fazem uma intervenção política nos temas políticos da sociedade. Esse tipo de isenção tributária máxima, beneficiando tudo aquilo que se compra, tudo aquilo que se faz, os ganhos dos pastores, das pessoas coligadas, isso cria uma ilha fiscal aqui no nosso país. Isso é uma situação absolutamente anômala no Estado que é laico, que não pode privilegiar nenhum tipo de instituição religiosa ou de instituição que tenha esse perfil. E no Brasil é muito fácil você criar uma igreja do ponto de vista formal. Você pode tranquilamente criar um templo na tua casa e registrar aquilo como uma pessoa jurídica e, a partir daí, começar a ter benefícios fiscais também. Então, esse tipo de manobra abre espaços para verdadeiras iniquidades aqui no nosso país, para beneficiar grupos que têm uma interferência política, como eu digo para vocês, uma interferência concreta. Inclusive, essa visão que eu estou colocando aqui para vocês, eu vi compartilhada também pelo deputado Glauber Braga, aqui do Rio de Janeiro. Ele foi muito pontual, muito feliz nesse tipo de observação. Agora, esse tipo de manobra visaria trazer para a próxima do governo Lula, esses segmentos religiosos, através dessas lideranças religiosas. Mas esse é um bom caminho? É assim que nós temos que considerar que a República tenha que ser tratada? Não seria melhor o presidente da República ele ter uma atuação mais direta no discurso, nas suas práticas, no convencimento dessas pessoas do que é um governo, para onde deve ser um governo, a separação do governo com a religião? Enfim, tem uma prática absolutamente isenta em relação a esse tema. Isso não funcionaria melhor? O governo não tem que ter um discurso voltado para as questões evangélicas, não tem que ter um entendimento das questões morais que são colocadas pelos evangélicos de uma maneira geral? Não seria mais interessante ter um diálogo franco, um diálogo aberto, uma comunicação permanente com esses setores? O governo não deveria ter uma preocupação com o entendimento dessas histórias todas, ao invés de buscar esse tipo de aproximação por benefícios fiscais via essas lideranças político/religiosas? É uma questão que eu coloco para a sua interpretação aqui no nosso portal. Nós temos aqui um grande grupo de pessoas, né, ecléticos em todo tipo de percepção religiosa, da sociedade, enfim. É muito legal, eu gosto muito de ler os comentários de vocês, porque eles são muito enriquecedores, né? E é muito legal a gente tratar dessa questão sem nenhum tipo de preconceito. A gente analisar objetivamente dentro do direito que nós temos aqui no nosso país. E hoje temos uma realidade que foi exposta no Jornal Estado de São Paulo 2, 3 dias atrás.
com a seguinte matéria: de ateus a evangélicos, a mudança religiosa no país mais católico do mundo. Na eleição de 89, apenas 9% dos eleitores se declaravam evangélicos. Hoje esse número supera os 30%. Está bem acima de 30%. Essa pesquisa aí, aliás, o censo, né, ele demonstrou que 1/3 dos jovens aqui no nosso país se declaram sem religião alguma. 1/3 se declara evangélico e 1/3 católico, né? É uma complexidade na sociedade brasileira que tem que ser compreendida e tem que ser debatida pelos governos para que a gente tenha políticas públicas que tenham sucesso, tenham compreensão, que haja uma comunicação. Por isso que eu sempre tenho dito para vocês, é fundamental que o governo Lula tenha as suas lives politizadoras, explicando uma série de histórias que o governo está fazendo, por que está fazendo, como é que a sociedade tem que estar antenada, como ela pode participar, como ela pode interferir, como ela pode apoiar, como ela pode protestar. Enfim, são situações que estão em débito ainda com a sociedade brasileira. Isso faz com que o governo atual ele tem que fazer as articulações via gabinete, via parlamento, uma vez que a sociedade está meio que apartada, a sociedade está como espectadora do processo político aqui no nosso país. Isso é muito complicado, né? Isso não ajuda a gente a caminhar para frente. Bom, uma questão muito importante que eu queria conversar com vocês também é sobre o Desenrola, o programa que visa tirar as pessoas do SPC e do Serasa, mas eu comentei aqui com vocês. A matéria diz: contas de consumo ficam para a segunda fase do Desenrola. Dívidas com faturas como as de água, luz e esgoto representam mais de 20% dos débitos das famílias e afetam principalmente os mais pobres. Em setembro, o programa de renegociação vai atender público com renda de até 2 salários mínimos. E aí tem aqui uma entrevista com a Simone Tebet, que fala exatamente o que eu já disse aqui no nosso portal. Não adianta só tirar a dívida das pessoas, você zerar para que as pessoas possam adquirir novas dívidas, né? Porque o que acontece é as pessoas irem de uma situação de presas no Serasa para adquirirem novas dívidas impagáveis, porque com os juros de 13,75, são juros básicos, né? Os juros dos cartões de crédito, de juros bancários, de financiamentos eletrodomésticos, das lojas de prestação de serviço, os juros são superiores a 25%, 30% ao ano. Então, o cidadão ele sai de uma situação do Serasa e daqui a pouco ele vai ficar encalacrado de novo. E a Simone Tebet está dizendo isso, que a gente vai precisar de um desenrola uma vez por ano. A matéria diz: país vai precisar de um desenrola por ano, diz Tebet. Ministra afirma que não adianta ter programa eficiente com juros altos. Então, gente, o nosso problema no Brasil hoje, depois que a gente afastou a insanidade, é a questão real, a questão econômica. E essa questão tem que ser enfrentada, e ela, para ser enfrentada, tem que ter o apoio da sociedade, tem que ter o conhecimento das pessoas daquilo que está se dando no Brasil, né? Gente, eu fico por aqui, mande seu comentário, mais tarde a gente volta aqui, que tem muita coisa acontecendo no Brasil, tá bom? Um grande abraço, espero que você tenha dado aí algumas boas risadas no dia de hoje, tá bom? Tchau!